Você já reparou que às vezes você sai de casa e só tem carrão na rua? Logo o Brasil, que tem um salário relativamente baixo, e mesmo assim quando você olha na rua parece que tá todo mundo de carro do ano? SUV nova, carro zero, modelo recém-lançado. Mas será que essas pessoas realmente têm dinheiro para isso? E é aí que surgem as perguntas: qual é o segredo? O que elas fazem que eu não fiz? Será que você está perdendo tempo? E acredite, essas perguntas são mais comuns do que parece. Porque quando a gente olha para a rua, realmente dá a impressão de que todo mundo está de carro novo. Mas a realidade por trás disso é bem diferente. E hoje, todas essas perguntas vão ser respondidas nesse vídeo. E além disso, eu vou te mostrar por que parece que todo mundo tem carro novo, quanto realmente custa financiar um carro e o que aconteceria se esse dinheiro fosse investido. E quando eu te contar, você vai mudar completamente o jeito de pensar, que às vezes é necessário dar um passo para trás para poder dar dois para frente. Então não saia desse vídeo, pois o que eu estou prestes a falar para você tem grande chance de fazer a mesma coisa para conseguir um carro em menos de um ano. Só não sei se você vai querer de fato quando descobrir a verdade por trás. Então já deixa o like nesse vídeo para fortalecer o canal e já se inscreve para ser avisado sempre que sair um vídeo novo sobre assuntos parecidos. Agora que já se inscreveu, vamos lá! Já de início, quero te avisar que a grande verdade é que a maioria dos carros novos no Brasil não são comprados à vista. Eles são financiados. Funciona assim: a pessoa dá uma pequena entrada e financia o resto, em 48, 60 ou até 72 meses. Ou seja, ela não comprou o carro, ela comprou uma parcela. Melhor dizendo, a pessoa não tem o dinheiro do carro, ela tem a capacidade ou a coragem de assumir a dívida. Um exemplo simples: vamos dizer que vamos comprar um HB20 zero da loja e ele custa 100 mil. E eu vou e dou uma entrada ali de 10 mil e decido financiar o valor restante em 60 vezes. No final, eu terei pago de 130 a 140 mil reais, dependendo dos juros. Vou especificar: o HB20 custa 100 mil, certo? E demos uma entrada de 10 mil. Logo, o valor financiado foi de 90 mil reais. E a prazo eu escolhi pagar esse valor em 60 meses, que dá 5 anos, com juros médios de aproximadamente 2% ao mês. A parcela aproximada fica em torno de R$ 2.600. E o total pago ao final desses 5 anos dá cerca de R$ 156 mil. Ou seja, você paga 156 mil reais num carro que daqui 5 anos pode valer algo perto de 50 a 60 mil. Conseguiu entender a lógica? Você ficou pagando 5 anos por uma coisa que vai desvalorizar, tanto que o máximo que vai conseguir é um terço daquele valor. Isso se o carro ainda estiver em um bom estado. Por isso parece que todo mundo tem um carro novo. Não é porque todo mundo é rico, mas sim porque todo mundo tem acesso ao crédito. E a diferença em quem enriquece ou não está em uma decisão simples: usar os juros contra você ou usar os juros ao seu favor. Agora vamos dar exemplo de um carro mais acessível, com um carro de uns 55 mil reais. Vamos escolher então um Fiat Mobi usado de 2020 a 2023. Você consegue encontrar um nessa faixa. E a pessoa dá 5 mil de entrada e financia os outros 50 mil. Agora parece que até você consegue, né? Mas a questão é se vale a pena. Prosseguindo, com os mesmos juros médios de 2% ao mês e com o financiamento a pagar de 50 mil reais. A parcela ficará aproximadamente em R$ 1.440, também em 60 meses. E no final desses 5 anos terá pago aproximadamente R$ 90 mil. Sim, é como se você tivesse pago um carro 0 km e bem melhor, mas recebeu um carro bem baixo, usado e desvalorizado. E acredite, ainda pode piorar. Pois o carro que custava 55 mil nesses 5 anos que ficou pagando por ele, provavelmente vai valer agora algo perto de 30 mil. Pois o carro que você pagou desvalorizou cerca de 10% ao ano. Pois lembre-se, carro não é um investimento, e sim um gasto. E além de pagar quase o preço de 2 carros em juros pelo preço de um,
ele desvaloriza cerca de 20% assim que você o tira da loja. A não ser que você trabalhe com o carro, ele não é um investimento, e sim um gasto. E você deve estar preparado para isso caso decida comprar um. Agora vamos fazer a conta desse Fiat Mobi? Vamos lá. Dos 86 mil gastos desses 5 anos, você terá valorizado R$ 0. E todo o valor que usou se transformou nesse carro que estará desvalorizado, pouco visado e podendo estar cheio de problemas. E o máximo que poderá recuperar desse valor todo gasto é cerca de uns 30 mil, que é o valor que ele irá valer daqui a 5 anos. Ou seja, nesse tempo você terá ficado com R$ 56 mil mais pobre. Tá, mas lá atrás eu disse que o que diferencia uma pessoa próspera ou não é saber como usar os juros a favor. E até aqui ele foi usado contra nós. E agora, como usá-lo ao nosso favor? E o que acontecerá daqui a 5 anos se eu tiver feito isso? Vamos então inverter a lógica. E a forma para a gente inverter e usar os juros a nosso favor é investindo. Então agora imagine a outra situação. Em vez de pagar os R$ 1.440 de parcela, você investe esse dinheiro todo mês, durante os mesmos 5 anos e com um rendimento médio de 1% ao mês. Rendimento esse que é totalmente tranquilo de conseguir investindo em fundos imobiliários, renda fixa, ações, coisas que eu ensino nesse canal. Então se inscreve para receber mais informações sobre isso. E sabe o quanto você teria no final desses 60 meses? Cerca de R$ 113 mil. Resumindo, no primeiro cenário você paga 86 mil e fica com um carro de 30 mil após os 5 anos. No segundo cenário você acumula R$ 113 mil e ele é todo seu, além de você ainda poder comprar um carro bem melhor e à vista, sem juros algum, dando quase para comprar carros como um Jeep Renegade 1.3 Turbo de 2021, ou um Nissan Kick Advance de 2022, ou até mesmo um Volkswagen T-Cross 2020, além de outros carros como o Hyundai Creta aí da vida de 2020. Sabendo disso, agora pensa, como você pretende estar daqui a 5 anos? Eu sei que a resposta é óbvia e todos vão preferir ter o dinheiro todo investido. E talvez esteja se perguntando, tá, mas então o certo é nunca comprar um carro? Pois se eu comprar, sempre estarei usando os juros contra mim? Mas se você percebeu, aqui faz sentido a frase que eu usei lá em cima. Você andou um passo para trás, ou seja, andou 5 anos a pé, mas depois que passou, você conseguiu comprar um carro à vista no preço que ele realmente vale e sem juros. Só nisso você teria dado muitos passos para frente, concorda? E mais, pois os 5 anos vão passar de qualquer jeito. Mas o fato de como você vai estar depende só de você e determina se vale ou não comprar um carro agora ou esperar. Sacou? E o que mudou? Uma, a pessoa que soube controlar seus impulsos e teve pulso firme. E a segunda, a pessoa que foi dominada por ela e sem perceber. E é aqui que encontramos a chave desse dilema. Pois no Brasil, o problema é que o carro muitas vezes é símbolo de status, conquista pessoal, um sonho antigo. E tem gente que mora de aluguel, não investe, mas troca de carro a cada 2, 3 anos. Ou seja, o problema não é ter um carro, mas sim usar mais de 30% de sua renda numa parcela, ignorando sua realidade atual. A questão aqui é prioridade ou status, pois se priorizar o certo pensando a longo prazo, a chance de você ser um diferencial na sua roda de amigos aumenta níveis consideráveis. Já o status sem poder é uma mentira disfarçada de satisfação, quando na verdade é que, sem perceber, você fica cada dia mais pobre e endividado. E olha que fizemos essa conta com um carro econômico, mas tem muita gente que extrapola querendo um carro muito mais caro por status, como um HB20 de R$ 100 mil que eu usei de exemplo lá em cima. Pois resumindo, os 90 mil financiados no HB20, que deu uma parcela de R$ 2.600 por mês, eu teria pago R$ 156 mil por ele. E em 5 anos ele desvalorizou e ficou perto de 50 a 60 mil.
Porém, se eu investir todo esse mesmo valor de parcela de R$ 2.600 durante 5 anos, eu vou ter um valor acumulado de R$ 205.000. Isso mesmo, você teria R$ 205.000 investindo, com patrimônio crescendo, poder de compra maior e juros trabalhando para você e não contra você. E bem mais rico nesse tempo, com mais de R$ 200.000 na frente de quem optou por tirar um carro de 100 mil financiado hoje. O moral da história é que carro financiado compra satisfação imediata, status e conforto. Já o investimento compra liberdade, segurança e poder de escolha. Agora, se você precisa de um carro que seja por motivo de necessidade, não só de status, ou até mesmo usá-lo para trabalho, aí a história muda, pois o carro será sua fonte de renda. Isso dá até um título para um outro vídeo, e se você quiser que eu fale como adquirir um carro financiado e mesmo assim ter um bom patrimônio lá na frente, digite renda extra e deixe o like, e se tiver mais de 50 likes, eu trago o vídeo. Mas, concluindo, não é que todo mundo que tem esses carros na rua sejam ricos. É que crédito é fácil se você der uma pequena entrada. O prazo é longo e muitos não falam que só trabalha para pagar o carro. Os juros são altíssimos, que façam que ele fique à mercê do banco só para não perder o carro. E o brasileiro aceita pagar caro só para andar de carro novo. Por isso parece que todo mundo tem carro do ano. Às vezes parece que a grama do vizinho é mais verde. Cuidado, pois ele pode ter pintado e basta uma chuva para revelar o que está por trás de algo mal feito. E quem decide isso agora é você. E se você quiser aprender a usar os juros a seu favor na prática e quer aprender mais sobre investimentos, fundos imobiliários, estratégias financeiras para crescer o seu dinheiro de forma segura, já se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de dinheiro de forma simples e direta. Espero que tenham gostado do vídeo. Abaixo já vou deixar aqui um vídeo para te ajudar a iniciar no mundo dos investimentos e ganhar renda fixa. Assim você vai fazer valer a pena tudo que aprendeu agora e vai pôr tudo em prática, e não só deixar para depois, como muita gente faz. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Comente segredo revelado nesse vídeo e no próximo que está aparecendo no final desse, para eu entender que você já deu seu primeiro passo na sua jornada de ser mais rico do que ontem. Agradeço de coração mesmo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.